Bem-vindos a mais uma exploração aqui no The Deep Dive. Hoje o nosso mergulho é em materiais que trazem uma perspectiva teológica bem distinta, chamada nos próprios textos de teologia de impacto. Vamos focar em como essa linha de pensamento interpreta o livro do Apocalipse e também a figura de João Batista. Recebemos uns trechos de áudios e textos que, realmente desafiam as leituras mais comuns, né? A proposta central é que os eventos do Apocalipse não são profecias sobre o futuro, nem só símbolos, mas sim fatos históricos concretos, que ocorreram num período bem delimitado do passado. Exatamente. Nossa tarefa aqui é tentar destrinchar os pilares dessa visão, sabe? Analisando como ela reinterpreta personagens cruciais como o próprio João Batista e símbolos poderosos e até a própria linha do tempo bíblica. E é importante dizer, né? Tudo com base estrita nos fragmentos de fontes que a gente tem em mãos. É uma abordagem que se afirma como literal e histórica e rejeita muitas das alegorias tradicionalmente aceitas. Certo, então vamos começar a desvendar isso. A primeira coisa que realmente chama atenção é essa redefinição radical do período, quando o Apocalipse teria acontecido. Normalmente a gente pensa nele como futuro, ou talvez simbólico, né? Sem dúvida. A teologia de impacto, como está apresentada nessas fontes, ela sustenta que o livro se cumpriu historicamente numa janela de tempo muito específica. E qual seria essa janela? Entre o início do ministério de João Batista e as bodas de Caná, relatadas lá no Evangelho de João. Espera aí. Do ministério de João Batista até as bodas de Caná. Isso é uma mudança de paradigma enorme. Como eles delimitam isso com tanta precisão? Então, as fontes que a gente analisou associam o ponto de partida, o início dessa fase, àquele momento em que Jesus declara que se veriam os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Está lá em João 1,51. Esse seria o marco inicial dessa era apocalíptica, vamos dizer assim. Ok, o começo. E o fim? O encerramento, por sua vez, eles conectam as bodas de Caná, em João 2, onde diz que Jesus manifestou a sua glória, né? Aí eles ligam esse evento diretamente à ideia das bodas do Cordeiro, que aparece em Apocalipse 19, e interpretam isso como o clímax e o fim dos juízos divinos específicos daquele período apocalíptico. E eles mencionam até uma consequência que seria observável, um decréscimo visível da atividade angelical depois das bodas de Caná, como um sinal do fim dessa tal de lei apocalíptica. Isso mesmo. Eles apontam isso como uma evidência do fim dessa janela temporal. É um período incrivelmente curto e específico para eventos que a gente imagina tão monumentais. Com certeza. E essa interpretação, então, inclui tudo, tipo Armagedon, as bestas, tudo isso aconteceu nesse período. Segundo essa visão, sim. É importante frisar isso. A interpretação, incluindo eventos como o Armagedon, é apresentada como fato histórico concreto. Não é profecia futura, nem alegoria. Tudo estaria ancorado na cronologia da vida terrena de Cristo. Uma das fontes chega a declarar com bastante veemência que duvidar dessa historicidade seria o mesmo que duvidar da crucificação, ou da vida de Jesus, ou até da existência dele. Nossa, que afirmação forte. Para eles, é tão histórico quanto a própria cruz. Exatamente. Há uma convicção muito forte na concretude histórica desses eventos apocalípticos já ocorridos. Falando em figuras centrais, vamos para João Batista. A visão sobre ele também foge do convencional, né? Uma das fontes, um áudio que a gente recebeu, atribuído a um Daniel A., traz uma ideia bem intrigante. Sim, muito intrigante. Afirma que quando João, o autor do Apocalipse, chegou lá na ilha de Patmos, ele já tinha conhecimento da revelação. Como assim, já tinha? A revelação teria sido transmitida a ele por Jesus antes de Patmos. A ilha, então, não seria o local da primeira revelação, entende? Mas sim o palco onde os sinais e os eventos dessa revelação, que ele já conhecia, iriam se desenvolver de forma concreta. Isso muda bastante a imagem que a gente tem de João recebendo aquelas visões todas pela primeira vez em Patmos e como isso se conecta com a interpretação do texto do Apocalipse em si. Conecta diretamente com um ponto que é
bem enfatizado nos materiais que a gente recebeu. A ideia de que o texto do Apocalipse ele pressupõe um conhecimento prévio do contexto por parte do leitor original. Uma das fontes diz assim, textualmente: ele nos dá informação contextual e ele espera que nós já saibamos o que é. Entendi. E continua, tem outras palavras compreendermos o plano de fundo de todas estas pessoas, pois nós não somos uma cultura biográfica, e o Apocalipse está inserido dentro de uma cultura biográfica, inclusive. Certo, então, a ideia é que o autor não estava explicando tudo do zero. Ele se referia a eventos, a trajetórias de vida, que ele assumia que o pessoal da época conhecia. Era uma cultura biográfica, como diz a fonte. E João Batista, nesse cenário, já estaria totalmente imerso nisso. Exatamente. Dentro dessa teologia de impacto, João Batista, por estar vivenciando esse tal desenvolvimento apocalíptico e por estar familiarizado com o que as fontes chamam de linguagem geovásica, ele já compreenderia todo esse pano de fundo. Patmos seria, então, a culminação, não a origem da informação para ele. Essa linguagem geovásica, pelo que dá para entender dos trechos, parece se referir a uma forma de comunicação que mistura o divino, o gel, talvez de Jeová, com o humano, o vaso receptor, sabe? E que depende dessa compreensão prévia das histórias das pessoas envolvidas. Essa ideia da linguagem geovásica parece ser um conceito bem central para eles, então. E tem mais coisas sobre a figura do João Batista nessa leitura. Algo sobre a visão do Filho do Homem no Apocalipse. Sim. E é bem particular, digamos. Segundo essa teologia, a imagem do semelhante ao Filho do Homem, que aparece lá no Apocalipse, ela não representaria apenas YHW, ou só Jesus, ela incorporaria também elementos do próprio João Batista. O quê? Incorporar João Batista na imagem do Filho do Homem, como eles chegam a essa conclusão? Isso parece muito radical. É radical, sim. A mesma fonte em áudio, o Daniel A., sugere que, se a gente analisar com detalhe as cartas às 7 igrejas lá no início do Apocalipse, isso indicaria que figuras diferentes visitam ou se dirigem a igrejas distintas. E uma dessas figuras seria o próprio João Batista. E, além disso, ele menciona uma transferência simbólica das 7 estrelas que representariam os anjos das igrejas da mão de uma figura divina para João. E isso indicaria essa fusão, essa participação dele na imagem do Filho do Homem dentro dessa tal linguagem geovásica. Ele seria, portanto, semelhante ao Filho do Homem, parte dessa manifestação divina complexa que estava acontecendo ali. Ok, preciso processar isso um pouco. A imagem do Filho do Homem incluindo João Batista. É uma reviravolta e tanto na iconografia que a gente conhece. Nós mencionamos antes a tal da lei apocalíptica. O que seria exatamente essa lei, dentro dessa perspectiva? Ela é apresentada como uma lei ou um princípio divino que estaria acima da própria lei mosaica, pelo menos durante esse período específico que eles delimitam. Acima da lei mosaica. Isso. Seria a personificação da palavra de YHW, que uma vez que sai, não volta vazia, mas cumpre infalivelmente o propósito para qual foi enviada. Uma ideia que lembra muito o texto de Isaías 55:11, né? E segundo as fontes, o próprio Jesus se submete a essa lei apocalíptica. O foco nesse período não seria o cumprimento da Torá mosaica tradicional, mas sim o desenrolar e o cumprimento dessa palavra apocalíptica, que seria irrevogável. Uma fonte, o Daniel A., de novo, a chama de palavra geovásica, reforçando essa natureza divina e inviolável dela naquele contexto específico. Chegou o tempo final de seu cumprimento, como diz a fonte. Mas espera aí. Se Jesus estava se submetendo a essa lei apocalíptica que estava acima da mosaica, como isso se manifestava na prática? As fontes dão exemplos concretos? Tipo, as tentações no deserto, por exemplo? Sim, as tentações são um exemplo central para eles. Essa teologia interpreta as tentações não apenas como lutas espirituais internas, sabe? Mas como confrontos históricos e territoriais diretos. Confrontos territoriais. Com quem? Cada tentação estaria ligada a um dos governantes Herodes da época. Arquelau, que governava a Judéia, Filipe, que governava Itureia e Traconites,
e Antipas, da Galileia e Pérea. Cada Herodes representaria um poder terreno específico na sua área de domínio. Entendi. E a interação de Jesus nesses confrontos, como eles veem isso? Então, aqui está outro ponto que quebra com a interpretação tradicional. A teologia de impacto, baseada nessas fontes que a gente viu, argumenta que durante essas tentações, Jesus não estaria citando Deuteronômio ou a lei mosaica, como geralmente se entende. Não. E o que ele estaria citando, então? Ele estaria citando passagens do próprio livro do Apocalipse, passagens que se refeririam a ele mesmo, sabe? Identificando-se como o Cordeiro ou como a palavra de Deus, seria uma autoafirmação direta dele perante esses poderes herodianos, concretos, usando a linguagem dessa lei apocalíptica que estava regendo aquele momento. Puxa vida, Jesus citando Apocalipse para confrontar os Herodes? É uma leitura bem diferente, e tem um ponto crucial ligado a isso. A morte de Cristo é vista como o evento que encerra juridicamente falando o funcionamento desse modo apocalíptico de juízo divino, que era simbolizado pelo fogo. A morte dele encerra essa fase. Mia divina particular. A partir dali, segundo essa interpretação, o Espírito Santo, que é associado à vida e à nova aliança, substitui o fogo apocalíptico que era associado ao juízo como a forma primordial da ação divina no mundo. O foco muda. Essa abordagem concreta, literal, parece ser mesmo um fio condutor em toda essa teologia, né? E ela se aplica a outros elementos que a gente geralmente vê como simbólicos, como o fogo que é tão mencionado no Apocalipse. Exatamente. O tratamento que eles dão ao fogo é um ótimo exemplo disso. Nas fontes que a gente analisou, o fogo em hebraico é esh, que significa fogo ou ardor. E em grego é pyr, com um sentido parecido, frequentemente não indicaria uma combustão física literal como a gente pensa normalmente numa fogueira. Entendi. Não é fogo queimando coisas. Então, o que representaria esse fogo? Representaria a presença divina manifesta, ou o juízo divino em ação, ou até mesmo uma energia divina personificada por seres angélicos. Personificada por anjos? Sim. Um exemplo que eles citam é o episódio da sarça ardente, lá em Êxodo 3.2. A interpretação que eles oferecem é que o anjo do Senhor é a chama de fogo, não que ele estivesse simplesmente no meio de uma chama. A própria essência do ser seria essa energia ígnea, entende? Pense nos serafins. O nome deles vem da raiz hebraica saraf, que significa ardente ou o que queima. Eles são vistos como seres que são intrinsecamente ígneos. Isso leva a reinterpretações de outras imagens bíblicas famosas, imagino? O batismo de fogo, por exemplo, e o lago de fogo do Apocalipse? Exatamente. Seguindo essa lógica, o batismo de fogo seria uma imersão nessas entidades angélicas de natureza ígnea. A substância dela seria o próprio fogo divino. Não é um batismo simbólico, mas uma interação concreta com esses seres. E o lago de fogo, que geralmente é visto como um lugar de tormento. Pois é. Na visão deles, o lago de fogo, em grego, limne topiros, literalmente lago do fogo, não seria interpretado como um local geográfico de tormento eterno com chamas literais. Em vez disso, seria o domínio ontológico, a esfera de existência desses seres angélicos ígneos. Um domínio ontológico, tipo um ambiente feito desses seres? Isso, um campo espiritual composto por essa substância viva e ardente, e não um lugar com fogo que queima do jeito que a gente imagina. É uma reimaginação bem radical da imagem, né? Muito radical. Fascinante como essa premissa literalista leva a essas reconfigurações todas. E a figura dos Herodes, como eles se encaixam nessa leitura concreta do conflito cósmico que estaria acontecendo ali. Eles são vistos não apenas como governantes humanos, mas como manifestações terrenas diretas de um poder espiritual que é antagônico a Deus. Herodes o Grande, aquele construtor que reinou na época do nascimento de Jesus, é associado pela fonte Daniel A ao dragão
ou a antiga serpente, figuras do Apocalipse. O próprio Herodes o Grande como dragão e os filhos dele, que governaram depois. Os filhos continuariam essa representação. Herodes Arquelau, que governou a Judéia de forma bem instável e brutal, seria a besta que sobe do mar representando um poder político caótico, talvez vindo de fora de Israel, do mar das nações gentílicas. Herodes Filipe, que governou territórios mais ao norte e leste e era mais focado em administração, construção, seria a besta que sobe da terra, um poder mais estabelecido, terreno, administrativo. E o Herodes Antipas, o que matou João Batista. O Antipas, tetrarca da Galileia, atuaria como o braço executor do dragão, a manifestação direta do poder que persegue os profetas, como ele fez com João. Todos eles, unidos pelo nome Herodes, representariam facetas desse poder ardente e conflituoso, agindo concretamente na história daquele período específico. Entendi. Os Herodes como peças num tabuleiro cósmico bem concreto mesmo. É intrigante. E essa abordagem literalista, ela se estende de formas ainda mais radicais, digamos assim, chegando a um ponto que uma das fontes até admite ser literalmente, concretamente, realisticamente chocante. Sim, chegamos num dos pontos talvez mais surpreendentes apresentados nos materiais que recebemos. A teologia de impacto aplica essa ideia de literalismo extremo à ideia de ressurreições físicas. Ressurreições de várias figuras bíblicas importantes antes da própria ressurreição de Cristo, ocorrendo nesse mesmo período apocalíptico. Peraí. Ressurreições antes de Cristo. De quem, por exemplo? De Maria, a mãe de Jesus, por exemplo. Maria teria morrido e ressuscitado. Como eles justificam uma ideia dessas? A interpretação deles se baseia naquela passagem da Anunciação, sabe? Onde o anjo diz que o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, em Lucas 1,35. As fontes apontam que a palavra grega para sombra, que é esquia, pode ter conotações de morte ou do mundo dos mortos em outros textos da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, como em Jó 10:21 ou no Salmo 23:4, Vale da Sombra da Morte. E daí? Daí a interpretação radical deles. Maria teria literalmente morrido ao entrar nessa sombra divina e teria então ressuscitada pela entrada miraculosa de Jesus no ser dela. Um ato que, nessa visão, garantiria que ele nascesse sem a mancha do pecado original. A fonte Daniel A. explica que Maria precisava estar nesse estado de morte para que nenhuma característica humana dela contaminasse a natureza divina de Jesus, e ela teria saído dessa experiência ressuscitada. Morrer ao ser coberta pela sombra do Altíssimo e ressuscitar pela concepção. Olha, é uma leitura que subverte completamente a narrativa tradicional que a gente conhece. E essa ideia se aplica a outras figuras também, você disse. Correto, não para por aí. Elias, o profeta, uma fonte específica, um texto chamado Morte e Ressurreição de Elias o Tisbita, argumenta que ele também morreu e ressuscitou. Elias também. Quando? A interpretação foca naquele episódio em que Elias, fugindo de Jezabel, entra numa caverna lá no Monte Horebe, como está relatado em 1 Reis 19. Essa caverna é interpretada por ele simbolicamente como uma sepultura. Elias teria morrido ao entrar ali, no seu desespero, na sua exaustão, e teria então ressuscitado quando Deus o chamou para fora da caverna. A fonte argumenta que o texto bíblico não diz explicitamente que ele morreu, porque o próprio Elias, no estado em que estava, não teria nem se dado conta do que aconteceu. Morrer numa caverna e nem perceber. É outra leitura que força a gente a ver a história conhecida sob uma luz totalmente diferente. E mencionam também o profeta Jonas. Sim, a interpretação sobre Jonas é igualmente impactante. Segundo uma das fontes, um PDF chamado Anjos Ígneos e Realidades Diversas, Jonas teria morrido não uma, mas 2 vezes. E por ação do que eles interpretam como fogo divino. 2 vezes? Como assim? A primeira vez dentro do peixe? Exato. A justificativa vem da palavra usada na Septuaginta, a tradução grega, para grande peixe, que é ketos.
Eles apontam que, em outros contextos da literatura grega antiga, Ketos pode designar monstros marinhos associados a fogo ou com características ígneas, tipo olhos flamejantes. Então, eles interpretam que Jonas teria morrido por um calor intenso, uma energia ígnea dentro dessa criatura. Certo. E a segunda morte de Jonas? A segunda morte teria ocorrido mais tarde, lá no final da narrativa, quando Jonas está assentado fora de Nínive e Deus envia um vento oriental abrasador. Lembra? Jonas 4.8. Esse vento é interpretado não como um fenômeno do clima, mas como uma entidade ígnea, um mensageiro de juízo, que o teria consumido. O verbo hebraico, que geralmente a gente traduz como desfalecia ou desejava morrer, eles interpretam aqui de forma extremamente literal como expirou, indicando uma morte física real mesmo. 2 mortes por fogo divino para Jonas. Realmente são interpretações que levam o literalismo a consequências extremas, bem inesperadas. Ufa! Bom, vamos tentar então recapitular o que a gente encontrou nessas fontes sobre a teologia de impacto. É uma visão que reconfigura bastante o cenário bíblico, né? Sem dúvida. O ponto de partida de tudo é apresentar o Apocalipse não como profecia sobre o fim dos tempos, nem como um conjunto de alegorias, mas sim como uma crônica de eventos históricos que já aconteceram e foram concluídos. Eventos esses que ocorreram naquela janela temporal muito precisa, do início do ministério de João Batista até as bodas de Caná. E esse período específico seria governado por uma espécie de lei superior, a tal lei apocalíptica, a qual o próprio Jesus se submeteu. E a linguagem usada ali, a linguagem geovásica, pressupunha um conhecimento prévio do contexto biográfico das figuras envolvidas por parte do público original. Correto. E nessa releitura, figuras como João Batista ganham papéis bem expandidos, inclusive participando daquela imagem complexa do Filho do Homem. Elementos que a gente vê como simbólicos, tipo o fogo divino, são reinterpretados como entidades ou energias angélicas concretas. Os Herodes se tornam manifestações de poderes espirituais antagônicos. E o mais chocante, talvez, essa ideia de mortes e ressurreições literais de figuras como Maria, Elias e Jonas, acontecendo antes de Cristo como parte intrínseca desse drama apocalíptico histórico que eles descrevem. Fica claro que é uma leitura que busca uma coerência interna muito forte, sabe? Seguindo a própria lógica literalista histórica deles à risca, mesmo que isso, como as próprias fontes se conhecem abertamente, leve a conclusões que contradizem séculos de interpretação teológica mais estabelecida e que podem parecer de fato bastante chocantes para quem está acostumado com outras abordagens, né? Exatamente. E nosso objetivo aqui foi justamente expor essa linha de pensamento como ela se apresenta nos materiais que a gente recebeu, destacando os pontos mais distintivos dela e a maneira como ela reconstrói a narrativa bíblica nesse período crucial, sem emitir juízo de valor, claro, apenas descrevendo a perspectiva que a gente encontrou. E isso nos deixa com uma reflexão interessante no final, né? Se eventos e textos tão fundamentais como o Apocalipse ou as vidas de figuras bíblicas tão conhecidas podem ser reinterpretadas de uma forma tão radicalmente concreta e até deslocada no tempo por uma linha de pensamento específica, o que isso nos diz sobre a própria natureza da interpretação, seja ela histórica, teológica ou textual? Será que as fronteiras entre o que a gente considera literal e o que a gente considera simbólico são tão fixas assim? Ou será que dependem muito mais da lente e das premissas que a gente escolhe adotar para olhar para um texto? Fica aí a provocação para a gente pensar a respeito.